E olha, a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar um suposto estupro contra uma menina de 11 anos em Rio Preto. Os abusos aí teriam acontecido na casa dela e a própria mãe procurou a polícia para denunciar o caso. Quem está nessa história absurda é a Joyce Cremonesi, que ao vivo tem as informações para a gente. Quem é o principal suspeito? Qual a ligação dele com a família? Joyce, bom dia e boa semana. Bom dia, Casagrande. Uma ótima semana para você, para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Olha, o principal suspeito é o tio da menina, Casagrande. Essa mãe, procurou então a polícia, registrou esse boletim de ocorrência, porque a menina relatou para ela que há uma semana, mais ou menos, esse tio teria acordado e pedido que ela praticasse sexo oral com ele. Como essa menina de apenas 11 anos se recusou, ele então pegou a mão dela e a obrigou que ela tocasse nas partes íntimas dele. Depois disso, ela relatou que voltou para o quarto chorando e ele ainda teria ido atrás dela e ameaçado caso ela contasse o que teria acontecido para alguém. A menina ainda disse para a mãe que essa não teria sido a primeira vez que ela foi molestada por esse tio. Ela disse que, inclusive, numa outra residência em que eles moravam, esse tio teria tocado nas partes íntimas dela e, inclusive, pedido numa certa vez para que ela ficasse nua e teria ejaculado nas partes íntimas dela. É o que chama a atenção, Casagrande, a gente sempre ressalta aqui, que se trata apenas de uma menina de 11 anos e o envolvimento de um membro da família, Para a gente ter uma noção dos casos de estupro aqui em São José do Rio Preto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 67 casos de estupro. Desse número, 51 são somente de vulneráveis, ou seja, incluindo crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, Casagrande, sempre ressaltar a importância dos pais estarem atentos aí a qualquer mudança de comportamento dos filhos e, infelizmente, a gente não pode confiar em ninguém, nem mesmo pessoas da família, Exatamente. Até você falando isso, Joyce, me lembra aquela estatística que nós mostramos aí, que mais da metade dos casos de estupros contra crianças são cometidos por pessoas que estão no convívio dela, por parentes, por amigos da família. Por isso que é importante ficar sempre atento. Eu tenho nojo de contar histórias como essa, eu tenho um ódio, é até feio falar a palavra ódio, a gente não pode ter ódio de ninguém, mas quando eu escuto uma história como essa, de um vagabundo como esse, que abusa de criança, que é da família, a gente não consigo entender. É algo assim que não tem como digerir uma história como essa, não tem nenhum argumento no mundo que dê para justificar um vagabundo desse. E quando a gente fala de uma história dessa, do tio abusando sexualmente da sobrinha, ô Joyce, me lembro daquele caso do Espírito Santo, que bombou no fim de semana, repercutiu muito nas redes sociais, em telejornais, enfim, daquela criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio em São Mateus, interior do Espírito Santo, engravidou do vagabundo e depois conseguiu fazer ali, autorizado pela justiça, o aborto ontem à noite na cidade da capital pernambucana, cidade de Recife. Então, a gente fica pensando, o que está passando na cabeça desses doentes mentais aí? Porque não tem outra explicação. Um cara desse tem que ter castração química, aquilo que eu falo, gente. Não adianta manter a legislação atual, acaba tratando um caso como esse, como outros estupros, mas o estupro já é algo absurdo e inimaginável. Quando se trata de criança ou de um vulnerável, é algo ainda pior, ainda mais assustador, ainda mais preocupante. Por isso tem que pegar um vagabundo desse, castração química nele, e não adianta, Joyce. É aquela, Agora eu vou deixar o lado politicamente correto. Quando chegar na cadeia, tem a lei da cadeia. E os presidiários, meu amigo, aí, não vou nem te contar o que acontece com um cara como esse, que comete uma atrocidade como essa, porque é impublicável para esse horário. Obrigado pelas informações, viu, Joyce, ao vivo aqui no nosso SBT Interior.